Aleluia, graça e paz, amados, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, aleluia, eu queria, antes de tudo, agradecer ao pastor Fábio e a Cássia pela honra de estar aqui. Sempre que eu venho aqui, amados, eu não perco tempo, eu corro para cá, mesmo estando muito cansado, sol forte, mas é uma bênção demais. Quando chego na porta, o negócio já é refrigério, não é o ar não, é vocês nessa comunhão, amém? Chega aqui, os meninos estão aqui ensaiando, ministrando ao Senhor, e eu fico já impactado com a presença do Pai. E para mim é uma honra estar aqui servindo a vocês nessa noite. Eu fui muito abençoado nesse tempo todo que estive aqui, mais ou menos 2 meses, vindo sempre, toda semana. E para quem não me conhece, meu nome é Miqueias, sou pastor lá em Tupanatinga, sou enviado da igreja em Arco Verde, é lá próximo a Tupanatinga, e o pastor presidente é John Kennedy. Mas vocês talvez conheçam um casal também que pastor há 11 anos, pastor Tony e Marina, amém? O apóstolo Tony e Marina, a profeta, grandes homem e mulher de Deus, poderoso, que me ensinou muita coisa. Fiquei aos pés deles servindo há muito tempo, e hoje o Senhor tem me enviado a alguns lugares. Quando eu estou sempre numa cidade que tem Verbo da Vida, estou presente, porque faz parte da nossa família, estamos sempre juntos, a mesma comunhão. E eu, amado, eu me sinto em casa, amém? E eu pensava que ia ficar um pouco mais nervoso por estar aqui, mas o Senhor dá graça, e eu estou em casa, a linguagem é a mesma, amém? E digo a vocês que nessa noite o Senhor vai fazer coisas grandes, amém? Vocês creem nisso? E eu estava vendo o pastor Samuel ministrando terça-feira. Rapaz, se fosse você que não veio, pega esse vídeo terça-feira, escute que o negócio é sério, viu? Foi manto. E, rapaz, foi abençoado demais. Só que eu só não gostei que ele entrou num texto que eu ia pregar, que eu vou pregar. E eu disse, rapaz, meu Deus do céu, o cara vai entrar lá, vai. Mas, amados, é a mesma visão, é a mesma fé, o mesmo espírito. Eu estava, quando o pastor me convidou, saltou esse texto no meu coração. E quando eu vi ele pregando sobre isso, entrou um pouco. Aí eu, meu Deus do céu, então é isso mesmo. Eu fiquei feliz, amados, porque nós somos só um espírito, uma só visão. É isso que o pastor Bando sempre nos ensinou, desde muito tempo. E eu tive o prazer de estar logo nisso. O Verbo da Vida em Arco Verde já tem 24 anos. Temos 20 anos de rema lá, funcionando. Somos pioneiros no interior, que era sem treinamento Verbo da Vida, quando eu fiz o primeiro ano, bem do início mesmo. Lá veio o Jânio César, que é meu amigo, parceiro. Quem conhece o Jânio César? Evangelista. Saulo Stan, o irmão dele, hoje está pastoreando em Paulista, amigo mesmo, próximo. E tive o prazer de conviver com esses homens de Deus. E, amados, é precioso. O ministério que nós servimos é um ministério de excelência. Você está no ministério que ensina a palavra, mas não só ensina a palavra, mas se move nessa palavra, vive essa palavra. Nós temos líderes cheios do Espírito Santo, humildes, simples. Quem teve o prazer de conhecer o apóstolo Guto sabe que é isso. O apóstolo Dério também esteve lá no início do Verbo da Vida, lá bem novinho, não era nem pastor ainda. Bênção demais, amém, amados? Então, eu queria que você abrisse, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, a partir do 7, amém? Nesses primeiros 6 versículos, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele fala que nós somos cartas vivas, amém? Do ministério, e é algo que o Senhor tem tratado conosco. Eu não sei se eu vou pregar, não sei se eu vou ensinar, o Espírito vai guiar, amém? Mas, sabe, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, eu fico pensando, meditando, quão grandioso foi o ministério do Espírito que o Senhor nos deu. E essa nova aliança, esse novo pacto eterno, amém? Quando a palavra fala que, nesse primeiro versículo que ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica, às vezes há uma mal interpretação disso. O texto está falando, nós temos que olhar todo o contexto. Não está falando que se você estudar demais, ler demais, vai matar você, não. E isso não é bíblico, amados. A palavra fala que a lei, os escritos da lei apontavam para a morte,
para a morte do Senhor Jesus. E foi consumado isso. Mas por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos vida. Uma nova aliança chegou através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós hoje temos que meditar, ler a palavra. Não deixamos de ler essa palavra, meditar. Se você pode, eu tenho a oportunidade de fazer o rema, faça o rema, escola de ministros, missões, faça teologia, faça tudo, amado. Fique pronto. Porque quanto mais conhecimento da palavra, você vai ficar mais firme com a palavra. Então, quando Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é porque um dia essa letra que foi escrita lá em uma pedra, apontava para Cristo. Apontava para alguém que tinha que morrer por causa daquilo ali. A lei, nós olhamos para a lei e nós começamos a perceber que nós não tínhamos chance, amados. Ninguém cumpriu a lei, só Jesus Cristo. Nós olharmos para a lei, eu sei que a lei, Jesus cumpriu a lei é Cristo. Ele cumpriu tudo na cruz do Calvário, na sua vida, mas apontava para ele, alguém tinha que redimir a humanidade. Alguém tinha que vir para redimir, trazer uma nova aliança eterna, o Cordeiro Santo, que desde o início foi anunciado. No início o Senhor já apontava ao fim, porque Deus já está no futuro. Deus tem tudo certo, Deus tem um plano perfeito. Deus não faz as coisas por acaso. Não, o homem caiu, agora eu faço. Não, Deus já sabia. Deus tem um plano perfeito, e o plano perfeito chama Jesus Cristo. Desde a eternidade, ninguém nunca se ouviu um Deus que trabalha a favor daquele que os teme, que o teme. Então, amado, toda a palavra, toda a escritura aponta para Cristo, não aponta para o homem. Amém? Então tudo que nós fazemos é por causa de Cristo, é por meio da graça de Cristo, é por meio do favor de Cristo. Nada tem que ser para a nossa glória, porque toda a glória e toda a honra é para Ele. Aquele que, quando viu a nossa queda, disse: eu vou providenciar um que vai pisar na cabeça da serpente, nascido de mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Amados, Deus não é pego de surpresa, Deus é Deus. Tudo apontava para Ele, amados. E o apóstolo Paulo fala isso nesses primeiros versículos. E agora vamos ver aqui o versículo 7. Ele fala assim, ó: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Aleluia. Pois os que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se que está se desvanecendo, se manifestou com a glória, quanto mais será a glória do que permanece. Diga: a glória permanece. Aleluia. Aí fala o 12 assim, ó: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado por somente em Cristo que ele é removido. Diga: somente em Cristo. Você está em Cristo? Aleluia. De fato, até o dia de hoje, 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados em glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Vê que texto cheio de revelação, cheio de coisas maravilhosas, amados. E ele fala aqui no 7,
algo muito poderoso. Diz assim: o ministério que trouxe morte foi cravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, amado, entenda uma coisa: existia na antiga aliança uma glória. Entenda uma coisa: a graça do Senhor sempre foi permanente. Deus sempre foi um Deus de graça. O problema era que a situação do homem é que era o problema, porque o homem não tinha acesso a Deus. Existia 3 classes de pessoas: o profeta, o rei e o sacerdote. Ele tinha essa unção sobre, que ele transmitia algo da parte do Senhor, mas era algo que vinha, não era algo permanente. Então aquele povo existia um limite por causa do pecado. Jesus não tinha vindo ainda. Então o pecado trazia barreira, inimizade entre Deus e os homens. Então a graça do Senhor estava estendida naquele momento. Para o homem era limitada. Deus não era limitado, mas o homem, por causa do seu pecado, se limitava debaixo de uma condenação por causa do pecado. Mas entenda uma coisa: tudo apontava para Cristo, tudo apontava para Ele. Porque, amados, aquilo que aconteceu com o homem, por ele ter pecado, toda aquela questão toda, que ele morreu, ou que ele pecou e morreu espiritualmente, tinha que levantar alguém que resolvesse esse problema, porque na verdade nós tornamos inimigos de Deus. E havia uma barreira entre Deus e o homem, que era o pecado, e o Senhor Jesus resolveu essa parada. Ele veio na plenitude dos tempos, onde a profecia apontava para ele, para resolver essa questão dessa aliança eterna. Por quê, amados? Houve várias alianças, mas as alianças, o povo pecava, errava, quebrava aliança. Deus nunca quebrou uma aliança, mas o povo quebrava. Existiam sacrifícios de animais para por um tempo o povo ser perdoado dos seus pecados e ter um pouco de paz diante de Deus. Mas chegou um tempo que o Senhor Jesus Cristo veio, o sacrifício eterno do Cordeiro Santo de Deus, nos trouxe uma eterna aliança. E a Bíblia fala que ela é em superiores promessas. Se existiam promessas na antiga aliança, hoje na nova aliança, promessas são superiores. Então Moisés, ele era uma figura de Cristo, do libertador. E ele estava lá. Certa vez, o monte começou a fumegar, a sarça ardendo. E Moisés, uma das vezes, subiu. Na verdade, o Senhor pediu para o povo subir. E o povo disse: sobe, Moisés, sobe em nosso lugar. E Moisés foi. Amados, infelizmente hoje, por falta de conhecimento, tem pessoas que: quem sou eu para estar na presença do Senhor? É o mesmo pensamento, amados. É o mesmo entendimento, mesmo na nova aliança, vivendo um pensamento retrógrado. Quem sou eu? Não é o que você é quem Cristo é em você. Então a palavra, ela vem construindo algo que nenhum homem podia construir. Não era simplesmente um homem, mas só Deus, homem, poderia resolver isso. Só um Deus que era Deus e homem. E quando isso aconteceu, amados, Moisés muitas vezes ia para o monte. Quando ele voltava, por causa da presença da glória de Deus, o rosto dele brilhava. E isso era algo muito forte. E Moisés, como Paulo fala, que nós não somos mais como Moisés, que descia do monte e colocava um véu. E eu quero fazer uma aplicação mais prática nessa questão. Amados, mesmo vivendo uma nova aliança, tem pessoas vivendo em uma vida de aparência. E a unção, a graça de Deus, a glória de Deus, a glória que permanece, nós temos que ter esse entendimento que é santo. É uma glória que vem do santo Deus. E nós não devemos disfarçar isso, ter uma capa. Eu trabalhei por muito tempo no grupo de música, lá em Arco Verde, fui líder por muito tempo. E sabe, amados, eu vi questões, fui tratado desde o início. Porque muitas vezes, amados, não só o grupo de música, mas todo o serviço na igreja, se você não preservar isso dentro de você com a consciência limpa, quem está em você é muito mais valioso do
do que você vai fazer. Porque você estar com Ele é muito melhor do que fazer coisas para Ele. E tem pessoas que se agarram nos cargos eclesiásticos, nas posições que traz status para trazer uma capa, um véu sobre os olhos. A capa e o véu que você traz sobre a sua indumentária não vai sustentar por muito tempo. Você quer permanecer com a glória dentro de você, anda em santidade, anda em reverência, anda em honra, honre sua liderança, honre ao Senhor, honre sua esposa, honre seu marido, honre seus pais. Talvez quando falamos sobre a glória que permanece, pensamos lá em dançar, faz parte, a alegria do Senhor vem, dança, a gente pula, massa demais isso aí. Mas a glória que permanece, um caráter bem forjado, é que vai fazer você ir mais longe. O Senhor fala, olha, Moisés teve que colocar, Paulo fala, Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto, para que o povo não percebesse que a glória ia embora. Muitas vezes nós estamos, amados, diante de um público, pregando, ou ministrando, enfim, ou tocando, ou cantando, e nós pensamos que nós somos os caras. Nós pensamos que esse brilho que a unção traz, essa glória que a unção traz é nossa. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Quando Moisés desce daquele local, por causa disso, houve um agravante. Aquele povo, por muito tempo, por causa das coisas espetaculares, colocaram um véu no seu rosto e não conseguem enxergar a glória de Deus, conseguem chegar ao espetáculo. Estamos vivendo tempos difíceis, amados. Tem coisas acontecendo no nosso meio, no meio generalizando, meio evangélico. Muita bagunça, muitas coisas que não tem nada a ver com Bíblia, muita coisa que não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver com palhaçada, com desfile, com teatro. E Deus não suporta isso, amados. Deus é autêntico. Deus é um Deus de uma glória que é santa. E Ele não divide sua glória com ninguém. A glória que permanece, nós temos que entender que essa glória que permanece, nós temos que conservar a nossa vida, conservando a nossa alma. Assim como Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente. Porque, amada, a glória que permanece. Muitas vezes já perguntaram uma coisa, pastor, na antiga aliança o negócio era mais sério, né? A pessoa tivesse pecado morria logo, era fulminado. O negócio parece que Deus era bem brabo, né? Bem nervoso. Mas sabe, amados, não é que Deus era nervoso ou Deus era mau, nada disso. O pecado fazia isso. E não devemos brincar com o pecado. Porque na graça, não devemos usar essa graça para achar que estamos no tempo que podemos fazer tudo tipo de coisa, que não é assim. Jesus fala algo interessante. Jesus fala que se uma pessoa olhar para uma mulher com desejos impuros, já adulterou com ela. E sabe o que era o resultado mediante a lei de uma pessoa que adulterava? Era apedrejado. Então Jesus trouxe uma profundidade maior no meio da graça. Ele disse, olha, se você olhar, você já pecou. Se você olhar e desejar no seu coração, você já pecou. Então a graça tem uma seriedade da mesma forma. Deus continua sendo o mesmo Deus. A graça veio mostrar o favor de Deus para nós, sim. Mas a graça também é algo sério. Deus não ia morrer naquela cruz para nós vivermos de toda forma. A unção, a glória de Deus vem para nos trazer firmeza também, amados. Eu sei que a glória vem, nós ficamos alegres. Nós dançamos, nós pulamos, nós cantamos, mas a glória de Deus vem para trazer uma firmeza por dentro, que ninguém vai te abalar. Seja um momento de tristeza, um momento de alegria, você vai estar firme, porque a glória é permanente. A glória não é quando eu danço, só danço. A glória é permanente na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade. Então o apóstolo Paulo, ele tinha consciência disso. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele fala nos primeiros versículos, ele fala algo interessante, ele diz que não é nada que tem a ver conosco. Não é na nossa capacidade intelectual. É a glória de Deus. É a nova aliança. É um novo tempo. Nós não somos mais qualquer um, amados. Nós somos ministros de uma nova aliança, constituída em superiores promessas.
O maior milagre já aconteceu dentro de você. Nós somos agentes de milagres. Nós não devemos correr atrás de milagres. Não, você é um milagre. Você carrega a glória permanente dentro de você. Onde houver necessidade, vai haver a glória de Deus para suprir. A glória de Deus é permanente. Eu vou dizer algo para você, que você já sabe. Certa vez a arca que representava a glória de Deus passou na casa de Obed-edom por certo tempo. A Bíblia fala que ele prosperou demais. E aquilo aí não era permanente. Estava passando. A glória permanente está dentro de você. Toda a riqueza, todo o poder, todo o milagre, toda a provisão, tudo que você precisa está dentro de você. Não está em um ministro. Não está em uma denominação. Está dentro de você. Jesus não veio trazer mais uma religião. Ele veio trazer a glória de Deus para dentro de você. E onde você anda, a glória te acompanha. Está dentro. Essa consciência, como o pastor estava falando aqui agora, de que você é a sua identidade. Entenda uma coisa, amado, você não precisa mais mendigar mais nada. Você é filho. Você tem acesso ao Pai, ao trono. O que você fala é Deus falando. Nós não somos mais refém de homens, amados. Nós não precisamos olhar para Moisés. Moisés vai em nosso lugar, não. Eu vou entrar. Ah, Moisés, sobre meu lugar. Não, não, não. Eu tenho acesso ao Pai, porque a aliança que eu tive com meu Pai dá acesso a Ele. Eu era inimigo, eu era miserável, eu era pobre e nu. Mas o meu Deus fez filho. Sou sacerdote, sou justiça. É um ministério que trouxe justificação. Não porque eu e você somos bonzinhos, mas porque Ele é que é bom. Ele habita em você. E onde nós passamos, essa glória maior vai acompanhar nossas vidas, amados. Eu digo uma coisa para você. Quando os discípulos do Senhor começou a entender isso, lá desde Atos, nunca mais foram o mesmo. Começaram, amados, desde Atos, começaram a entender essa glória, saber quem eles eram, foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Milagres. Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Por que, amados? Porque não tem nada a ver com Pedro, tem a ver com Cristo. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Quando nós entendemos, amados, que nós somos e a glória que permanece em nós, nós não vamos viver de qualquer forma. Sabe, em uma antiga aliança, como Paulo fala aqui, havia uma glória, havia um respeito, havia um mover do Espírito. Mas nesse tempo é maior. Mas entenda uma coisa. Quando nós temos essa consciência de santidade, tem pessoas que não tinham consciência do que era a glória de Deus, morreram fulminados. Tocaram na arca da forma errada e morreram. Mas eu sei de uma coisa, amados. A glória que permanece em nós, ela é superior a uma antiga aliança. Ela é maior. Sabe, quando hoje eu começo a pensar todos os seus complexos de inferioridade, vai abaixo. Toda a sua ansiedade vai abaixo. Toda a sua preocupação vai abaixo. Toda a sua depressão vai embora. Porque a glória que permanece só vai trazer prosperidade em todos os níveis da sua vida. A glória que permanece, ela vai trazer para você uma vida intensa em Deus. Mas, amados, para que toda essa glória, toda essa unção, toda essa graça? Sabe que é para quê? Amados, há um propósito em Deus. Pessoas estão lá fora esperando, desejosos, que essa graça se manifeste, que essa glória se manifeste, que essa unção entre em ação através da sua vida. Não só o pastor, não o pastor Samuel, não a irmã Cássia, não só o pastor Fábio, mas nós somos igreja. Nós somos igrejas triunfantes. Quando nós falamos, mediante ao respeito, a honra a essa unção, a essa graça, a essa glória, coisas extraordinárias podem acontecer a qualquer momento, amados. O curso de uma família pode mudar, porque quando a glória chega, traz riqueza, traz prosperidade.
Então quando você olha para o espelho, como Paulo já falou, você não olha mais aquele filho de Dona Maria e do seu José, mas você vê agora Jesus refletindo na sua frente. Porque vai chegar um tempo que você vai estar tão próximo dessa glória, se identificando tanto com essa glória, com a sua identidade, que você vai olhar para quem sou eu mais? Só agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Foi isso que Paulo fez, amados. Isso é possível. Nós temos que ver debaixo de uma unção, de uma graça, que está disponível como Paulo viveu. Mas sabe, existe renúncia? Sim, existe renúncia. Mas amados, é precioso demais viver a vida em Deus. Porque as renúncias que nós fazemos é só aceitar o que Ele fez conosco. Ah, é tão difícil, pastor. Não, difícil não, difícil é viver no pecado. Viver na condenação. Todo dia o diabo passa na sua cara. Hoje o diabo não pode passar na sua cara mais, porque você agora foi recriado em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Ou quando o diabo olha para você, não vê mais você, mas vê Cristo. Porque a glória se manifesta. Aleluia. Nós somos cartas vivas do Senhor Jesus. Aquilo que a lei fez, colocou lá os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, colocado lá em pedras, hoje está colocado em nossos corações, amados, por meio de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo foi aquele, vamos dizer assim, que teve a moral de dizer, olha, eu nunca pequei, eu cumpri a lei, eu fui até o fim. Eu chamei o meu povo de volta, eu religuei de novo. Aquilo que havia aquela barreira do pecado, o pecado agora não domina mais. Por causa de uma eterna aliança. Nós olhamos para o Senhor hoje e não precisamos colocar véu em nossos rostos mais. Não vivemos uma vida dupla. Nossa vida agora é uma vida santa em Deus. Porque Cristo nos santificou. Não é por nossos méritos. Não é por aquilo que eu faço dentro de uma congregação. O que a gente faz dentro de servindo aos irmãos é nossa obrigação. Não é para que Deus me ache muito bom. Não é que o povo me ache muito bom. É minha obrigação servir bem. Quando eu tenho essa consciência, o serviço, sabe, amados, eu duvido de pessoas que andam em certa unção que não servem ao corpo de Cristo. Eu sou de um tempo, meu pastor Tony, lá no início, me ensinava muito isso. E até hoje, ser pregnado lá, ministro, vai lá para o trânsito lá da igreja, ministro, vai se fazer faxina. Sabe por que isso foge do nosso caráter, amados? Eu vi algo sobre Billy Graham, achei interessante. Billy Graham, no tempo que não tinha esse recurso que nós temos hoje, de televisão, de internet, eram os teleevangelistas da época. E Billy Graham ministrava em estádios. Muitas pessoas aceitavam o Senhor Jesus Cristo, multidões. Mas ele teve uma estratégia. Ele colocou alguns diáconos perto dele, para quando ele passasse naquele corredor, dissesse, olha, não é você, é Cristo em você. Você sem ele, você não é nada. E começavam a gritar com ele dessa forma. Sabe por quê, amados? Porque não é nós, não tem nada a ver com nós, tem a ver com ele. Se nós somos alguma coisa hoje no corpo de Cristo, é por causa dele, por meio dele. Então não existe ninguém que possa brilhar mais que a glória que permanece em nós. Então a glória não vem trazer a glória para um pregador, para um músico, para quem serve. Não é como eu sirvo bem, pastor, olha como é que eu faço. Não, a glória tem que ser dada a ele. A intenção tem que ser essa. Amados, o nosso Ministério Verbo da Vida é um ministério que dá muita oportunidade de nós servirmos. E isso é muito bom. Graças a Deus por isso. E eu vi uma vez alguém falando algo que eu fiquei muito triste, há um tempo atrás. Ele falava assim, não, cheguei na igreja há uns 10 anos atrás, ele estava servindo diácono ainda. Eu era diaconato e agora ainda é diácono. Devia ter, não, já é para ser um pregador. Amados, entenda uma coisa. Se o Senhor te chama para você ser um diácono, seja um diácono com excelência, por resto da sua vida. Não fique querendo galgar posições dentro do reino, porque isso vai te tirar do alvo. Sabe por quê? Eu já vi pessoas com esse pensamento e hoje estão desviados, porque ninguém lhe deu uma oportunidade a ele. E sabe, o maior prazer
que nós, como os filhos, entendemos sobre essa glória de Deus, é que nós servemos com intensidade. E sabe qual é o alvo? É você. Eu tenho que servir bem a você. Porque quando eu sirvo bem a você, eu estou amando você. A Bíblia fala que nós somos devedores um do outro. Quando essa glória está permanente, ela vai apontar para Cristo. Ela vai nos transformar por dentro e vai refletir no amor. Quem anda no amor, anda debaixo da glória do Senhor. A glória é permanente e ela pode vir sobre a sua vida também. Irmão Reagan fala sobre isso. Então entenda uma coisa, amados. O que nós precisamos, nesses últimos tempos, é ser guardiões dessa palavra viva dentro de nós. É ser guardiões dessa glória. Zelar. Sermos sacerdotes de verdade daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque o mundo já é do maligno. Mas nós não somos do maligno, nós somos de Deus. A unção é permanente. Ela não vem só quando você está no culto. Ela não vem quando você está num evento. Não, ela é permanente. Onde você passa, onde você vai, essa unção vai acompanhar a sua vida. Essa glória vai acompanhar a sua vida. E quando você chega, coisas maravilhosas vão acontecer. Quando você abre a boca, coisas vão acontecer. Porque Deus é um Deus de uma só palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. Então entendemos aqui, amados, que o apóstolo Paulo fala algo interessante. Que a glória que era no passado, na antiga aliança, existia um poder. Mas hoje é maior. Quando o Senhor Jesus pregava, amados, eu acho lindo isso. Ele fazia algo poderoso. A maior parte do ministério de Jesus era ensinando. E ele fazia algo que mexia com o caráter do homem. Porque o problema do homem, o homem sempre correu atrás de coisas espetaculares. Quando Moisés ficou um tempo lá no monte, quando desceu, fizeram um bezerro de ouro. Nós temos que tomar cuidado, amados. Porque Deus sempre mostrou ser uma pessoa simples, como homem, Deus e homem. E as pessoas não quiseram reconhecer Ele por causa da simplicidade. Tome cuidado com coisas espetaculares aos olhos humanos. Porque tem coisas que parecem ser espetaculares. Parece ser a glória de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. A glória que permanece não engana. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação complicada, amados. Eu não estou citando ninguém, nem vou citar ninguém. Mas existem, amados, coisas acontecendo em nosso meio que tem desfocado, tem trazido prejuízo para a igreja. Nós não somos mais, amados, como eu falei aqui nisso, refém de homens. Nós não viemos para um culto para ver um homem, para ver um grupo, mas nós precisamos estar aqui por causa de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus é santo. Deus sempre teve esse mesmo posicionamento. Ele falou algo interessante, na verdade eu lembro de algo interessante agora, sobre o rei Davi. Que ele preservava essa comunhão com o Senhor. Quando ele pecou, amados, nós sabemos que ele se arrependeu, mas teve uma atitude no rei Davi, que eu achei maravilhosa. Diferente de Saul. Ele disse: Senhor, arranca os reinos, arranca a minha posição, mas não tira de mim o teu espírito. Arranca de mim o microfone, o instrumento, qualquer coisa. Mas, Pai, eu quero viver a tua vida. Eu não quero, Pai, só agradar o público. Eu quero te agradar primeiro. Eu quero ter uma vida intensa com o Senhor. Então, amado, Davi pecou, errou, teve as consequências graves. Mas o posicionamento de Davi, mediante ao Senhor, foi que não tire de mim o teu espírito. Sabe o que acontece, amados? Pessoas estão negociando a vida em Deus por qualquer coisa. A glória que permanece por algo que você acha espetacular para os olhos nus. Mas a glória que permanece em você é muito mais poderosa. É muito mais intensa. Sabe por quê, amados? Porque quando você tiver um momento mais difícil da sua vida, ou na sua família, talvez aquele pregador não vai estar lá. Talvez o grupo de música não vai estar lá cantando tão ungido. Mas a glória de Deus vai estar lá, permanente. E quando você começa a administrar isso dentro de você com consciência limpa, não levantando como Isaías falava: quem sou eu, Senhor? Um homem de lábios impuros. E ele fala algo interessante.
O meu povo me adora. Levanta as mãos, canta, mas o coração dele está longe de mim. A glória que permanece em nós, amados, é uma glória que tem que ser honrada e respeitada. Não devemos estar em todos os lugares. Não devemos estar vendo todo tipo de coisa. Porque o Senhor tem algo para você ver mais intenso. Temos que nos alimentar com coisas que vêm da parte do Senhor. Temos que ser mais intensos com a palavra do Senhor. Qualquer pregador que suba aqui, confira o que ele está falando. Porque o Senhor é um Deus sério. É um Deus que está avivando sua igreja. É um Deus que vai trazendo um avivamento. Mas avivamento, a palavra avivamento já é algo interessante. É avivar o que está dentro já. Não vai vir uma revelação nova. A palavra, a revelação do Senhor já está. Se você ler a sua palavra todos os dias, você vai ter uma revelação. Não tem que correr atrás de revelações novas, de palavras de efeitos, mas fique com a palavra. Viva a palavra. Hoje, amados, eu como falei, tinha 3 classes de pessoas que receberam essa unção sobre. Hoje nós recebemos, já temos o Espírito Santo dentro e temos agora sobre também. A unção dentro que permanece, a glória permanece dentro de nós, vai tratar com o nosso caráter. Ela vai afetar o meu e o seu caráter. Porque você vai estudar um pouquinho a velha aliança. Porque algo que foi projetado aqui na terra, amados, é porque primeiro foi projetado no céu. E os reflexos que acontecem aqui na terra, de seriedade, de santidade, é porque no céu é daquela forma. A arca, não eram todas as pessoas que carregavam aquilo ali. O sacrifício, não era todo tipo de pessoas que entravam lá dentro. Não entenda, você hoje é um sacerdote por Cristo Jesus, mas não pode ser de qualquer jeito. Porque a glória de Deus é algo santo. Ela é permanente. Quando você está dormindo, quando você está assistindo, quando você está na escola, quando você está na universidade, quando você está trabalhando, ela está lá. E ela te assiste. Eu não estou saindo para trazer medo a você, mas temor no seu coração. O Espírito de Deus, ele está em todo lugar. Mas ele não se manifesta em todo lugar. Deus é onipresente, é um dos atributos do Senhor. Está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar. Não é porque Deus é onipresente que ele aprove tudo que ele está vendo. Deus é um Deus, amados, de seriedade, de santidade. E quando a palavra dele vem para nós, nos consertar por dentro, por causa da glória, é para que nós fizemos uma vida que permaneça. O que acontece, amados, pessoas são tocadas pela unção, são tocadas pela glória de Deus, mas estão desviadas hoje. Porque nunca considerou a glória de Deus permanente dentro dela. Tem pessoas que um dia foram pregadas em cima do púlpito, oravam, pessoas são curadas, profecias, palavra de conhecimento, palavra de revelação fluindo, e hoje estão desviadas. Porque não respeitou a glória que está dentro, permanente. Usufruiu da glória que vinha sobre, mas não respeitou a glória que estava dentro. A glória que está dentro vai nos permanecer, vai fazendo a nossa vida permanecer firme. Vai tratar com o nosso caráter. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Porque, amados, a vaidade desse tempo tem vindo muito forte. E nós temos que entender que o amor ao Senhor tem que prevalecer em nosso meio. Porque o amor é a base para uma vida de sucesso. E quando nós amamos primeiramente ao Senhor, entendemos que a glória dele é permanente, eu tenho que pegar isso com intensidade no meu coração e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu sei que essa glória é permanente. Eu sei para onde eu vou, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me respaldar. Porque tua palavra está dentro de mim. Sabe o que eu fico achando interessante, amados? Que homens como Moisés, como Elias, como Eliseu, como muitos outros,
fizeram coisas numa antiga aliança que talvez hoje pessoas não conseguiram fazer ainda. Eu sei que o homem, por causa do pecado, ele muitas vezes tem que ver algo espetacular, como o mar se abrir, como situações dessa forma. Mas sabe, amados, hoje nós não corremos atrás disso. Nós temos a glória que permanece em nós, por meio de Cristo Jesus. Então o que é que acontece? O que está acontecendo, amados? O mover é genuíno. A graça e a unção é genuína. Mas o problema é que nós não sabemos muitas vezes se mover diante dessa glória. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode ser prejuízo, amados, para nossas vidas. Porque se nós não respeitarmos essa unção, como ela tem que ser respeitada, você pode estar hoje aqui olhando para mim, tudo certo, tudo firme, mas vai vir os ventos e vai te derrubar. Porque não é por sentimento, como o pastor falou, é pela fé. Deus se move por fé. A glória está dentro de você, você só vai crer nisso por fé. Que é isso? A glória está dentro de mim, o Deus Todo-Poderoso está dentro de mim. Amados, você tem um Deus Todo-Poderoso dentro de você. Se você não tiver fé para crer dessa forma, você vai ser devorado para esses últimos dias. O agnosticismo, o ateísmo, não está brincando. Não é por aquilo que você sente, é por aquilo que você crê na palavra. É por aquilo que você carrega dentro de você. Tem pessoas dentro de uma congregação, dentro de igrejas, com pensamentos liberais, desrespeitando a manifestação da glória de Deus. Mas graças a Deus, amados, nós temos um ministério que preza pela palavra, pela unção, pelo mover do Espírito. Você pode se mover no Espírito debaixo de uma unção profética. Você pode se mover debaixo de uma unção evangelística nos ofícios do pastor, do mestre. Mas sabe, pessoas têm tentado ofuscar esse tipo de coisa. Por quê? Porque não entenderam que a glória que permanece é maior do que a glória que desonecia, que apagava. Eu não preciso atrás de um véu cobrindo meu rosto, de uma capa, de uma posição, de um status dentro da igreja, para dizer que eu sou ungido. Não, você é ungido porque Deus habita dentro de você. Onde você passa, você representa um Deus vivo. Onde você passa, você está levando a glória de Deus. Certa vez eu estava numa casa, a gente foi fazer uma visita lá em um sítio. E quando eu cheguei, e aconteceu várias vezes, isso não foi só isso, essa vez. Quando eu entrei na casa, o camarada se manifestou. Buf! Acho misericórdia. Né? Aí eu, rapaz, o negócio está sério. Aí expulsei o demônio. E quando a pessoa voltou, né? Aí disse, quando o senhor pisou aqui e viu algo diferente, eu nem lembro mais, eu sei que eu caí. Sabe, amados, não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a glória de Deus. Talvez estamos ministrando. E a manifestação da glória de Deus veio. E demônios não aguentaram, começaram a cair. A gente não invocou demônio, a gente não ficou falando o nome de demônio. Amém? Mas por causa da presença do Senhor, demônios não começaram a aguentar. Lembra de Jesus? Jesus sabia quem ele era. Quando ele pisou em Gadara, colocou o pé, aquele homem demoniado gadareno se ajoelhou diante dele e disse, por que vem me perturbar antes do tempo? Sabe o que é isso? A glória, a seriedade da glória. Se a minha vida e a sua vida não faz efeito em canto nenhum, você precisa rever seus conceitos. Nós precisamos rever. Se de fato estou demonstrando a glória de Deus. Amados, é maravilhoso dançar, pular aqui, eu sou o primeiro. Mas sabe, a glória de Deus tem que ser demonstrada lá fora também. Num momento mais autêntico. Deus está te preparando para coisas maiores, amados. Talvez você vê que palavra dura, talvez. Mas Deus está te preparando para um tempo maior. Lamarão vai viver um tempo maior. Algo está sendo gerado no mundo do Espírito. Aleluia, aleluia.
Pessoas vão ser enviadas daqui. Aleluia. Está chegando, eu percebo que eu convivi com uma unção apostólica. Aleluia. Deus está mexendo em um tempo oportuno. Uma unção apostólica. E essa unção apostólica, ela começa a direcionar coisas e vai mexer com você. Você que tem chamada, você que está dentro da sua chamada, você vai ser impulsionado. Porque, amados, Deus tem pressa para que pessoas sejam alcançadas, famílias sejam transformadas. E eu vejo aqui um grande exército de ministros da palavra. Um grande exército de pessoas que vai invadir esses lugares, essa região, esses estados com essa palavra da fé. Não vai ficar só no lamarão. Vai estender a palavra. As tendas vão se estender. E coisas sobrenaturais vão começar a acontecer por causa da seriedade da palavra. Não com meninice, mas com a seriedade da palavra. Trazendo a palavra, falando e a palavra acontecendo. Chegou um tempo de maturidade maior. Em uma unção maior. Algo vai ser falado. E não vai demorar a acontecer. Porque a palavra vai entrar em ação. Coisas que demoraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pode acontecer em 1 semana. Pode acontecer até antes do fim do ano. Se prepare para um grande mover do Espírito. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te ungindo para coisas maiores. Deus está trazendo uma firmeza maior. Aleluia. Quando Deus está tratando com as estruturas do alicerce, está colocando lá embaixo, aprofundando, é porque tem algo maior para acontecer. Existem prédios a ser construídos em cima. Coisas, estruturas. Você está sendo alimentado com uma palavra que vai trazer estrutura para o seu futuro. Coisas milagrosas. Vocês vão ver aqui nessa igreja, por causa da glória que permanece, pessoas levantando em cadeira de rodas. Vocês vão ver aleijados se levantando rápido. Cegos enxergando. Por causa da glória que permanece. Talvez vai ser um culto comum, entre aspas, talvez de ensino. E uma palavra liberada daqui de cima vai trazer coisas milagrosas. Não se enganem com o ensino. Jesus ensinava, Paulo ensinava, e coisas milagrosas começavam a acontecer. Paulo estava ensinando há um tempo, se estendeu um pouco, e o homem caiu, cochilou. Ele foi lá, levanta, o cara tinha morrido. E continua a pregar de novo. Entenda uma coisa, a unção vai sempre apontar para a palavra. A unção vai sempre apontar para a palavra. Não existe revelação nova. A revelação está aqui, dentro dos seus olhos. Então Deus está levantando, amados, homens e mulheres cheios da palavra de Deus, com a firmeza da palavra, com a firmeza de doutrina, que vai dizer, não, chegou atrasado. Eu creio na palavra. Está chegando, amado, um tempo complicado em toda a humanidade. O diabo está dando suas últimas cartadas. Mas a glória que permanece vai trazer uma ousadia, uma intrepidez dentro de você, que você nunca mais vai ser o mesmo. O diabo vai dizer, não dá. E a palavra vai dizer, dá. Não vai chegar. A palavra vai dizer, chega. A unção, a graça de Deus vai fazer, por causa dessa glória permanente, vai fazer coisas. A palavra fala que nós podemos fazer proezas. O que é fazer proezas, amados? É fazer coisas que ninguém nunca fez, que ninguém nunca faz. A unção, a glória de Deus fez coisas, em toda a Bíblia, de coisas que pessoas nunca fizeram. Você é diferenciado. Você é diferenciado. Você é filho, você é ungido. A glória é permanente, permanece em você. Ela não sai e volta. Ela não sai e volta não, ela permanece.
Então, amados, profetas vão ser levantados aqui com mais intensidade. Profeta tem que estar alinhado com a palavra. Profeta que tem que falar o que a palavra fala, confirmando o que a palavra fala. Profeta não traz revelação nova. Profeta fala o que a palavra fala. Mestre não pode ser engessado. Mestre tem que estar fluindo com os dons também. O nosso grande mestre ensinava, pregava e fluía nos dons. Não pode rotular nada disso, amado. Engessar nada. Deus está impulsionando as nossas vidas como igreja para um lugar maior. Os 5 dons ministeriais fluindo na igreja. A mão de Deus, através dos 5 dons ministeriais, fluindo com mais intensidade. Porque Deus quer uma igreja triunfante. Uma igreja sadia na doutrina e no mover do Espírito. Nós sim cremos no mover do Espírito. Porque a palavra, ela que vai trazer, amados, esse mover. Através da fé na palavra, através da intensidade, através dessa glória que é maior. Quando você chega, coisas vão acontecer. Quando você chegar, a glória vai ser maior nesse lugar. Quando você entrar nesse ambiente, esse ambiente vai se trazer debaixo de uma glória tão intensa, que você não vai achar que está no mesmo lugar mais. Porque a glória de Deus é permanente. Quando o primeiro crente entra aqui nesse lugar, a glória de Deus chega. E nunca mais vai ser os mesmos. Por causa da glória que permanece. Sabe, amados, o que eu fico admirado na palavra do Senhor é que ela nunca nos deixa sem um respaldo. Tudo que nós fazemos tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Porque a glória que permanece, amados, é nela que nós devemos confiar. Chegou um tempo de nós entendermos que a palavra é fiel para cumprir tudo aquilo que ela promete. Sabe, tem pessoas, tem famílias clamando por um filho que está perdido nas drogas, por um pai que está perdido na cachaça. Quando essa glória, essa consciência da glória for mais permanente, for mais evidente, quando você chegar, pessoas vão ser transformadas por causa da influência que está em você. A glória muda o curso da vida de um homem. Não, amados, não só um momento, mas algo permanente. A glória permanente nos traz a consciência que onde estiver, vai haver um fluir do Espírito. Eu creio, nesses últimos dias, como a palavra fala, que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Entenda uma coisa, algo extraordinário vai acontecer, já está acontecendo. Mova sempre as águas do Espírito dentro de você, pela fé, sempre pela fé. Não por aquilo que você sente, não por aquilo que você está vendo, mas sempre pela fé na palavra. Porque se você não crê naquilo que a palavra fala, não vai adiantar. É só para aquele que crê. Fluirão rios de água vivas dentro dele. Aleluia, aleluia. Sabe, nós precisamos, amados, entrar em um nível maior de unção. Nós precisamos entrar em um nível maior de maturidade com a palavra e com a unção do Espírito. Amém? Vocês creem nisso, amados? Então, eu estou encerrando. Eu creio que o Senhor tem acrescentado sobre a sua vida. Mas muito obrigado, pastor Cássia, porque eu sei a seriedade de estar aqui. É um lugar que o Senhor tem compartilhado coisas poderosas. E eu tenho o respeito e a honra de estar num ambiente como esse. Entenda uma coisa, amados. Honre sempre a glória que está dentro de você. E você vai chegar mais longe. Em seu ministério, em tudo que você for fazer. Porque a glória transforma todo o ambiente. A glória transforma a sua casa. Transforma tudo que você for fazer. Amém? Glória a Deus, pastor. Muito obrigado.